Livro de 2 Reis, no capítulo 5, onde vamos falar de Naamã e a sua cura da lepra. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativa uma menina, que ficou a seu serviço, da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberá que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o cures a sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo a sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a sua mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso? Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damascos, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Glórias a Deus. Aleluia. Que texto maravilhoso.
palavra maravilhosa, que milagre maravilhoso. Eu quero trazer aqui à memória o contexto desse general de guerra, desse homem, que era um general da Síria, uma nação poderosa naquela época, e ele estava leproso. Mas antes de tecer maiores detalhes dessa história, eu quero dizer que as duas organizações mais antigas da terra é a família e a igreja. Será que alguma universidade deste mundo é mais antiga que a igreja? Alguma instituição é mais antiga que a igreja? É mais antiga que a família? Não. Portanto, a família foi a primeira instituição organizada na terra. Portanto, a família veio primeiro, depois a igreja. Na família nós temos todo o suporte. Na igreja também somos acolhidos como irmãos, aqui como irmãos de fé. Mas vemos uma orquestração do inimigo lutando, tentando destruir famílias, pais, mães, filhos. Sabe por quê? Porque a família é a nossa base de sustentação. Onde nós passamos o maior tempo da nossa vida? É aqui na igreja? Aqui no prédio da igreja? Não. É no nosso trabalho? Não. Onde nós passamos o maior tempo da nossa vida é na nossa casa. Portanto, Satanás, ele quer destruir essa base. Portanto, o inimigo, ele orquestra contra os valores cristãos, os princípios da palavra de Deus, onde nós temos esse acolhimento. Ele bate nessas duas teclas, contra a família e contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a família e a igreja destrói Satanás em nome de Jesus Cristo. Destrói todo o poder do mal. Nós somos a última resistência da terra. Nós somos a última resistência dessa terra. Portanto, na família nós somos acolhidos. Na família nós somos motivados dos nossos sonhos. Nós podemos dizer que na família nós temos uma âncora, nós temos um lugar de descanso. Esse culto vai acabar, as luzes se apagarão, mas vocês irão para suas casas, vocês estarão com as suas esposas, vocês estarão com seus filhos, vocês estarão com seus pais. Mas nem sempre é assim, mas nem sempre esse lugar que era para ser um lugar de acolhimento, um lugar de palavras motivadoras, um lugar de fomentador de sonhos, de motivação, um lugar de cura, um lugar de proteção, um lugar de amor. Mas vemos um local de guerra, um lugar de guerra e de destruição. Mas glória a Deus que nós somos o povo do Cordeiro. Nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra que liberta. Aleluia. Nós temos a mente de Cristo. Portanto, a nossa mente está liberta desses ditames do mundo. E a palavra norteia a nossa vida para sermos vencedores nessa área da família. Eu quero falar nesta noite sobre o tema curando a lepra da nossa casa. Curando a lepra da nossa casa. Aqui vemos Naamã, um general de guerra, um homem de posição, um homem que destruiu exércitos inimigos, um homem que tinha uma farda imponente, um homem que tinha grandes escudos, grandes lanças e espadas, cavalos
potentes, poderosos, carros de guerra, mas era leproso, mas tinha uma lepra na sua vida. Muitas das vezes, querido, a lepra não aparece. Aqui na igreja, a nossa lepra não aparece. Eu quero também explicar para vocês, falar para vocês o que é a lepra dentro da Bíblia. A lepra é uma enfermidade espiritual, não somente física, mas uma enfermidade diferente das outras. Quando um homem leproso em Israel, estava leproso uma mulher, uma pessoa, enfim, eles não procuravam um médico, eles procuravam o sacerdote. Abra sua Bíblia, Levítico, no livro de Levítico, no capítulo 13, no versículo 2, aqui vemos as leis acerca da lepra. Levítico 13, 2. O homem que estiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, sacerdotes. Lepra, querido, não era enfermidade para ser manipulada pela mão do homem, porque era muito contagioso, mas a lepra era para ser tratada com o sacerdote, porque também, além de ser uma enfermidade física, era uma enfermidade também espiritual. Quero que você abra a sua Bíblia, vamos ler bastante a palavra de Deus. Mateus capítulo 8, Mateus 10, desculpe, Mateus 10, Mateus 10, 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos e purificai leprosos. Olha a diferença lá, ó. Ora, a lepra não é doença, está diferenciado de curar enfermos, porque a lepra era para ser purificada, não somente curada, mas ser purificada. As outras enfermidades estão naquele primeiro grupo, mas a lepra estava ali separada. Então, essa lepra é uma limitação, essa lepra é uma enfermidade da nossa alma, é algo que nós não estamos vencendo no casamento. Aqui a mulher desse general Naamã estava dormindo com o leproso. Para o seu exército, para os seus exércitos, para a sociedade, nas suas condecorações, estava ali, ele com as suas vestes, ninguém as via, mas na sua casa a lepra aparecia. Na sua casa, as manchas, né? A lepra causa as manchas, come as extremidades dos dedos do corpo, ali come os tecidos, necrosa os tecidos, e ali, aquele homem estava cheio de mancha. Para a sociedade ele não tinha mancha nenhuma, as suas vestes o cobria, a sua glória, o seu título, os seus títulos. Muitas das vezes estamos assim, cheio de títulos, mas com lepra na nossa casa, cheio na internet,
nas publicações da vida, na exposição da vida, das redes sociais. Estamos lá, né? Lá onde? Lá em Cancún. Aleluia. Tiramos lá a foto, né? Lá em Gramado. Tchau. Mas será que existe lepra na nossa casa? Como fomos lá, Campos do Jordão, eu e minha esposa tiramos a foto lá em Campos do Jordão. As pessoas verem a publicidade da nossa vida. Mas a minha esposa é que vê a minha lepra. É a tua esposa que vê a tua lepra. É o teu esposo que vê a tua lepra. É o teu filho que vai ver a tua lepra. É você que vê a lepra do teu filho. Naamã, ele tinha uma lepra, a lepra do orgulho. Apesar, né, ali de ser um homem, né, ele era um homem imponente, ali ele foi dado ordem para ele procurar o sacerdote. O orgulho dele, aqui ele falou: não quero. Eliseu mandou um mensageiro ir até ele, para ele mergulhar no Rio Jordão. Ele: quem sou eu? Quem sou eu para mergulhar no Rio Jordão? Quem sou eu? Você poderia vir aqui, o homem de Deus, o profeta de Deus, chegar aqui, levantar a mão, impor as mãos sobre a minha vida, sobre a minha lepra, e eu ser curado. E você me manda um mensageiro, eu sendo um general, cara, você me manda um mensageiro a comunicar a mim para eu mergulhar no Rio Jordão. Aqui esse homem foi contaminado pela lepra do orgulho. Muitas das vezes nós estamos assim também no casamento, vivendo a lepra do orgulho. Tem que ser do meu jeito. Teria que ser do jeito de Naamã. Teria que ser do jeito dele ou do jeito de Deus. Mas ele exigiu. Eu quero do meu jeito. Muitas das vezes você, marido, está assim: tem que ser do meu jeito. Você, esposa, está assim: tem que ser do meu jeito. Tem que ser como eu quero. Para muitos, a primeira porta tem sido o divórcio. Para muitos, para se livrar daquela situação, da sua situação, das suas crises no casamento, nos seus conflitos do casamento, a primeira porta, a primeira opção, para muitos tem sido o divórcio. Mas a palavra de Deus propõe 7 mergulhos. A palavra de Deus propõe outra coisa. Mas muitas das vezes estamos assim, na nossa casa, escondemos a sujeira debaixo do tapete. Mas Deus te vê. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Muitas vezes no casamento, no relacionamento a dois, nós temos que dar um passo atrás para dar 10 passos à frente. Uma palavra-chave nos dias de hoje, de muita treta, de relacionamentos pobres e líquidos, a palavra-chave é diálogo. Muitos têm essa primeira porta, o divórcio, sem o diálogo, sem ter o diálogo antes, sem conversar. Eu digo assim que só não tenha diálogo com o diabo, sabe? Não tenha diálogo com o diabo, a gente não tem diálogo. Com o diabo a gente não tem diálogo. Mas com nossa esposa sim, querido. Com o esposo sim. Com os filhos sim. Estamos num mundo
em que tudo tem que ser fast food, resolvido rápido, mas nós temos que ter a paciência. Esse homem mergulhou 7 vezes. 7 significa o número de Deus na Bíblia, significa processo. Você acha que você quer mudar o seu marido com um mergulho só? Aqui foram 7. Você quer mudar a sua esposa? Primeiro que você não muda, é Deus que muda. Mas foi um processo. Naamã, dá o primeiro mergulho. Voltou. Dá o segundo. Geazi lá, olhando Naamã. E Naamã mergulhando. Vai mergulhando. Vai mergulhando no poder do Espírito Santo. A água representa a lavagem, a purificação que Deus nos dá. Por isso que o texto está dizendo, o texto dos evangelhos diz: purificai leprosos. Mateus 10:8, purificai leprosos. Deus vai purificar a nossa vida de toda limitação do nosso casamento, de todo orgulho, que Deus quebre todo orgulho. Passa a comunicar com a sua esposa, com seu filho, com seu seu esposo. Toma um café, aí ao final da tarde, quando chegar no trabalho, toma um café, eu tenho esse hábito, né? A esposa vai ali, conversa, ela vai querer falar do dia dela, você ouve a tua esposa, tenha paciência, tenha diálogo, sabe? Naamã queria uma coisa. Naamã, ele queria que Eliseu colocasse a mão sobre ele. Mas muitas das vezes a lepra não está no nosso corpo. A lepra está no nosso coração. A mão, a nossa mão não chega na arrogância, não chega na soberba. A nossa mão não atinge aquilo que está dentro do nosso coração. A maior lepra de Naamã não era a externa, mas era a lepra do orgulho. A mão não chega no orgulho, a mão não chega na insensibilidade, a mão não chega na rebeldia, mas porque nós podemos tocar aquilo que é palpável. Por isso que Naamã, ele não era para procurar o médico. Por isso que no Antigo Testamento não se procurava os médicos, mas se procurava o sacerdote. O sacerdote toca o coração. Os médicos tocam o corpo, tocam o braço, tocam a perna, mas o sacerdote toca o coração. A solução está em Deus. Naamã, ele foi procurar o governo, ele foi procurar o rei de Israel, e o rei de Israel: por acaso sou eu para resolver o teu problema? Por acaso sou eu para limpar a tua lepra? Você acha que eu sou médico? A solução para o teu casamento não está no governo, está no profeta de Deus, está no sacerdote. A solução é espiritual. O Bolsa Família pode ajudar, mas não resolve o teu problema. O auxílio emergencial pode ajudar, mas não resolve o teu problema. Mas Deus resolve. A solução está em Cristo. A solução está no mergulho. A solução está buscar uma solução em Deus. Quantos estão vivendo os problemas graves no seu casamento
e só procura um homem, e não vem para a casa de Deus. Glória a Deus que você está aqui para ouvir o homem de Deus, para ouvir as mulheres de Deus, amém? Aqui na igreja existe uma palavra, existe uma solução para as mazelas da nossa vida, do nosso relacionamento. Aqui uma menina, uma empregada, uma serviçal de um general. Ela disse: eu sei que existe um profeta na minha terra, eu sei que existe um profeta de Israel, lá, Senhor general Naamã, lá está a sua cura. Às vezes, em pequenas coisas, pequenos gestos, que nós estamos fazendo aqui na maratona, de entregar uma flor, de entregar um bombom, de fazer uma oração de 20 minutos, de fazer um elogio, pequenas coisas vão salvar o seu casamento. Procura aqui na maratona conjugal. Aqui estão os profetas, aqui está a cura na casa de Deus. E vou contar aqui um caso verídico, não é uma ilustração, mas na casa de um general trabalhava uma irmã crente, era empregada doméstica, varria, fazia comida, cuidava das crianças, ajudava a esposa do general. E aquele homem estava para ser promovido, né? E havia uma circunstância ali que o impedia. E aquela serviçal, aquela empregada evangélica, aquela empregada doméstica, falou: Senhor general, o Senhor vai ser promovido. Independente de circunstância, o Senhor vai ser promovido. Aquele general não era crente. E no futuro veio acontecer que aquele homem foi promovido. E ele se alegrou muitíssimo. E ele foi até agradecer e contou este testemunho para os seus liderados. Porque ali existia uma mulher de Deus. Ainda que uma empregada doméstica, mas ali existia uma irmã cheia do Espírito Santo e falar: não, meu Deus pode. Meu Deus pode. Você não vê solução, mas meu Deus pode. Em segundo lugar, Deus quer curar a lepra da insensibilidade. A lepra também é chamada de hanseníase. O governo Fernando Henrique editou um decreto que era ele proibindo, chamar esse nome de lepra. A gente está falando aqui lepra por causa da Bíblia, a contextualidade do texto aqui da época, Estamos falando esse nome lepra, até porque também as versões citam a palavra lepra, mas no Brasil é proibido, em qualquer documento, escrever lepra. É hanseníase, o nome é hanseníase. E eu lembro muito bem que a propaganda do governo, do Ministério da Saúde, há um bom tempo atrás, essa doença é bem rara, e mostrava a mulher, no fogão, e ali a chama acesa do fogão, e a mulher colocava o braço assim, e o fogo pegava, ali, tocava ali no seu braço, e ela não sentia nada. Vocês lembram dessa propaganda? Há muito tempo atrás, falando sobre a hanseníase, que a hanseníase perde a sensibilidade. Não, tem algum enfermeiro aqui, por favor, possa me ajudar? É isso mesmo? Não perde? Tem algum enfermeiro? Então, essa enfermidade, a pessoa perde a sensibilidade. Pode
Pode pegar uma agulha, furar ali, que a pessoa não vai sentir. O fogo pegar ali, no seu braço, a pessoa não vai sentir. Mas muitas das vezes no casamento, estamos vivenciando a lepra da insensibilidade, de não enxergar a dor do outro, de não ter a empatia, que é se colocar no lugar do outro. Você que é casado, você tem empatia com o seu cônjuge, você se coloca no lugar dele. Você coloca quando a mulher tem que lavar a louça, que ela tem que cozinhar, que ela tem que passar, que tem que cuidar dos filhos. Você, esposo, se coloca no lugar dela. Você ajuda ela nessas tarefas. Tem um silêncio aí. Você tem essa sensibilidade de ver a dificuldade dela. Você, esposa, você tem a sensibilidade de enxergar as dificuldades do seu marido, a necessidade de você motivá-lo, de você colocar ele como cabeça do lar, honrar o nome do seu esposo. Você tem. Muitos não se colocam no lugar do outro. Muitos somente olham para si. A Bíblia fala que o mundo, no final dos tempos, esfriaria o amor. Mateus 24, no sermão profético, vai falar do esfriamento do amor. E estamos vivendo esses dias. Mas nós temos que enxergar o nosso cônjuge, ver as suas dificuldades, ver as suas lutas, compreender também que a mulher não gosta de ficar, de um marido acumulador, de um marido que joga a toalha em cima da cama, de um marido que está sempre de mau humor. E vice-versa. E as coisas ruins também que a esposa tem feito para o marido. Mas esse texto que nós lemos de Naamã, o profeta não chegou acusando Naamã. Naamã foi buscar uma cura, mas o profeta não chegou. E a lepra representa juízo de Deus. Os leprosos têm que ficar separados. O profeta Eliseu, ele não veio com condenação, mas ele veio com uma solução. Ele veio com graça. Assim também é Deus. Ele não te acusa daquilo que você precisa fazer, daquilo que você precisa ser melhor. E também você, marido, não pode acusar a sua esposa. E você, esposa, também não acuse o seu marido. O casamento é para ser vivido com graça. Nós não vamos transformar nosso cônjuge, é Deus que transforma. A mulher de Naamã ficou em casa. Nessa história toda, a mulher de Naamã ficou em casa, ela não estava lá. Ele foi sozinho e mergulhou e foi curado. Então, que você tenha essa paciência. A mulher de Naamã teve a paciência, não acusou ele, não houve acusação. Portanto, nós temos que ser sensíveis à dor do outro. Não mate os sonhos do seu cônjuge. Não mate os sonhos. Tem pessoas aí
tem marido, tem esposa sendo herbicida, matando o sonho do seu cônjuge. Seja a luz do sol para aquele, para aquela que está ao seu lado. Ele é uma planta, ela é uma planta. E quando a planta recebe o sol, ela cresce. É aquele colhimento, é o calor, é a luz, ela cresce. Mas podemos ser um herbicida, aquele que mata uma planta, aquele agrotóxico, glifosato, que mata a planta. Quem você tem sido? Que tipo de pessoa que você tem sido no seu casamento? Um sol ou um herbicida? É preciso você fazer a sua escolha. Em terceiro lugar, Deus quer curar a lepra da desobediência. Então eu falei, esses dois primeiros tópicos foram sobre, particularmente para os casais, para os cônjuges, mas também eu quero falar sobre a criação de filhos. Eu quero falar também propriamente para os filhos e para os jovens. Para isso, eu quero levar você nessa viagem aqui pela palavra de Deus, Levítico, novamente. Já estou encerrando. Levítico. Capítulo 14, no versículo 37. E examinará a praga, se nas paredes da casa há manchas esverdinhadas ou avermelhadas, e parece mais fundas que a parede. Vamos pular para o 40. E ele ordenará, no caso é o sacerdote, que arranque as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade, no lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado, lançarão fora da cidade, num lugar imundo. A lepra pode contaminar toda a casa. A lepra pode contaminar os nossos filhos. A lepra pode ficar não somente com o marido, pode ficar com o casal, mas pode tocar também nossos filhos. E muitas vezes os nossos filhos podem estar dentro da nossa casa e nós não sermos os seus pais. Muitas vezes podemos ter lá, estar almoçando, comer o arroz, feijão, o bife e a batata frita, estarmos juntos ali, tomarmos nosso café, mas os nossos filhos tendo outros pais na sua vida. Podemos estar dormindo na madrugada e nossos filhos acordados na internet, procrastinando e jogando fora a sua vida. Nós, essa geração de adultos, nós temos que tomar
uma providência, nos posicionar neste tempo, agora, com esta geração. Porque corremos o risco de perder inteiramente uma geração de jovens procrastinadores que vão adiando a sua vida, que estão desperdiçando a sua vida, e que nós mesmos, velha guarda, desperdiçando a nossa vida com a internet, desperdiçando nossa vida com redes sociais, e o mundo real acontecendo, e as pessoas vivendo no mundo das emoções. A fatura chega, a idade vai chegar, o trabalho vai chegar o tempo da empresa, do patrão, vai chegar o tempo de assumirmos uma responsabilidade. E até quanto tempo vamos viver esse tempo de mundo da carochinha, do mundo das ilusões, das redes sociais? É bênção, a gente se comunica, é beleza, mas existe um mundo real, onde homens têm que tomar posição. O sacerdócio masculino está sendo avacalhado neste tempo, nessa geração. Eu tenho uma pregação, escrevi uma pregação sobre esse tema, a desconstrução do homem. É isso que o diabo quer, desconstruir. Não tenho muito tempo para falar aqui, só alguns pequenos nuances aqui. Mas o homem representa Deus na família. O homem representa a autoridade de Deus. E Satanás, ele quer destruir os homens. Ele quer destruir os homens, porque destruindo os homens, ele vai destruir a autoridade de Deus na família. Aquele que dá um norte, aquele que dá uma direção, aquele que dá um suporte. Satanás, neutralizando o homem, vai neutralizar a família. Mas nós não temos nós não acreditamos nessa cultura do mundo. Nós temos a cultura de Deus. Nós somos o povo do Cordeiro. Portanto, estejam atentos o que os seus filhos estão fazendo. Outras pessoas na internet podem ser mais pais do que você e eu. Aquilo que nós ensinamos, aquilo que aquela mulher de oração colocou a mão sobre o seu ventre, orou. Muitos estão aí fora desconstruindo o que essas mulheres ensinaram a palavra de Deus. Portanto, que neste tempo nós possamos recuperar o sacerdócio do homem. Seja homem com H, amém? Fala aí, ó. Fala aí para esse aí que está do teu lado, esse homem aí. Seja homem com H maiúsculo. Aleluia. Deus quer homem que tome posição, que seja pastor da sua casa. Seja o pastor da sua casa. A palavra de Deus vai dizer, profeta Eli, bota em ordem a sua casa. Que isso, meu irmão? Sua empresa organizada e a sua casa é uma bagunça? Que negócio é esse? Coloque em ordem a sua casa. Pastor Léo não pode estar lá. Pastor Genilson, eu não posso estar lá na sua casa. É você que tem que assumir essa posição. E para terminar, para os filhos, se libertem da lepra, da rebeldia. Estamos vivendo uma geração rebelde, uma geração em que, do autoconhecimento, em que o conhecimento é uma velocidade tão grande. Hoje uma criança aí de 10 anos tem um conhecimento de um homem de 50 de antigamente. E muitos jovens, por ter o conhecimento, estão entrando em rebeldia contra os seus pis. Eu contei
só a história de Naamã, mas eu quero falar aqui de Geazi. Em casa você, aqui uma pregação, a vibe aqui é mais forte, temos o tempo correndo, mas você lê em casa todo o segundo livro de Reis, o livro de segundo Reis, capítulo 5, todo o capítulo 5 de Reis, segundo Reis. Geazi é atacado de lepra, gente. Versículo 20, no 5:20. Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a esse Ciro Naamã da sua mão de lhe der alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Isso falou Geazi, que era um moço. Geazi era um discípulo da escola de profetas de Eliseu. Portanto, aquele rei, aquele general Naamã, ele ficou muito alegre de ser curado da lepra. Ele falou: eu quero te pagar, Eliseu, eu quero te dar um benefício, eu quero te retribuir com um presente. Eliseu falou: não aceitarei presente nenhum. Ah, mas Geazi, ele ficou doido. Que isso? O cara é rei, meu amigo. Peraí, nem que seja uma farpela eu tenho que pegar. Geazi, um moço jovem, correu e foi atrás. Ele falou, foi atrás, correndo atrás de Naamã na estrada ainda. Ele falou: vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas, da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, um talento de prata e 2 vestes festivais. E disse Naamã: ser servido, toma 2 talentos. Insistiu com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais e colocou na mula e trouxe. Ah, para quê? Ele pensou que ninguém ia ver. Ele pensou que ninguém ia enxergar. E voltou. Geazi voltou. E foi falar com Eliseu. E Eliseu chegou e perguntou: de onde vem Geazi? Respondeu: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele disse: porventura não fui contigo, eu em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomar prata, tomar talentos, vestes, olivais, vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso e branco como a neve. Aqui encerra a citação de Geazi na Bíblia. Teve a oportunidade de ser o sucessor de Eliseu, porque também Eliseu, ele foi o sucessor do profeta Elias. Mas esse jovem poderia ser o sucessor, poderia ser um outro profeta. Eu digo também a você jovem que está aqui nessa noite, você filho, você pensa que você está fazendo besteira, fazendo coisa errada aí fora, e seu pai não está vendo, e seu pastor não está vendo, seus irmãos não estão vendo. Cuidado. Aqui, esse jovem Geazi foi acometido da lepra da desobediência. Vivemos num mundo de rebeldia, num mundo de quebra de valores, de quebra dos valores espirituais eternos. Mas que você, filho, que você, jovem, possa seguir o caminho de Deus, que você possa mergulhar também. Mergulha nas águas. Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus Cristo.